Boa tarde, meus amores. Olha eu aqui mais um dia trazendo uma palavra de Deus para sua vida. Fique aí que essa palavra hoje é para você. Galera, muitas vezes Deus tem um propósito na nossa vida, certo? Deus tem um plano para nossa vida. Um plano muito bom, um propósito muito bom. Às vezes Deus deu um dom maravilhoso pra gente, certo? Só que até o propósito de Deus ser cumprido na nossa vida gera um tempo. E hoje eu vim falar de duas pessoas que teve propósito, né? Que tinha um propósito de Deus na vida delas, só que gerou um tempo para que esse propósito acontecesse. Uma dessas pessoas era Davi e outra era José. A palavra de Deus vai dizer que quando Davi ainda era moço, né? O profeta, né, Samuel, esteve na casa dele e ungiu ele como rei, certo? Quando Davi foi ungido, havia já um rei em Israel, ainda havia. A palavra vai dizer que Davi foi ungido, mas tinha um propósito? Tinha promessa? Tinha. Mas no outro dia, depois que ele foi ungido, ele continuou fazendo o que ele fazia diariamente, que era cuidar de ovelha. Depois do passar do tempo, ele ficou trabalhando, né? Ficou fazendo parte do exército de Saul, que era o atual rei. Ele tinha a promessa, ele tinha o propósito, ele era ungido, ele foi ungido para ser rei. Mas ele não foi ungido hoje, foi rei no outro dia. A palavra de Deus vai dizer também que José, desde criança, né, ele sonhava, né? Tanto que ele falou para pessoas, né, para os irmãos dele, que ele sonhava que ele ia chegar a um patamar que ele diz, né, que os feixes de trigo dos irmãos dele se curvavam para o fecho de trigo dele. Ele fala que as estrelas, né? A quantidade de estrelas, a quantidade de irmão que ele tinha, se curvava para ele, o sol e a lua, né? Ele via que ele ia chegar, que Deus tinha uma promessa com ele, que Deus revelou para ele em sonho, né? Diferente de Davi, que foi revelado através do momento que ele foi ungido, né? José foi revelado em sonho. E eles dois tinham um propósito. Tinha um propósito, tinha a promessa, mas demorou um certo tempo para acontecer. Então, na nossa vida, quando Deus tem algo para a gente, tenha certeza que não vai acontecer de um dia para o outro. Por quê? Porque a gente precisa de um preparo para chegar onde Deus quer nos levar, certo? Se talvez Davi fosse ungido, ainda novo, e no outro dia ele virasse o rei, talvez ele não teria sido o rei que ele foi, né? Até porque a palavra de Deus diz que Davi é chamado segundo o coração de Deus, né? A palavra vai dizer que Davi sofreu muito, Davi passou por muita humilhação, Davi viveu um bom tempo escondido, porque quando o rei Saul descobriu que existia essa promessa na vida dele, ele foi muito perseguido, certo? Ele foi muito perseguido, então ele viveu um tempo de muita angústia, né? Um tempo de viver se escondendo, como também José, né? A palavra vai dizer que José foi vendido pela própria família, pelos próprios irmãos, que José virou um escravo, José virou um presidiário. Então, assim, até a promessa de Deus se cumprir na sua vida, ela gera um tempo. E esse tempo é o tempo que Deus está te... E como Deus nos prepara? Infelizmente, a forma que Deus nos prepara é uma forma muito dolorosa, certo? Porque a palavra de Deus vai dizer que é melhor o teu coração estar na casa do luto do que no teu coração estar na casa da alegria. Porque ninguém aprende nada na alegria. Ninguém aprende nada passando por momentos bons. Pelo contrário, geralmente quando está tudo muito bom, está tudo muito certo na nossa vida, a nossa tendência é se afastar, certo? Então é na nossa dificuldade, é na nossa dor, é na nossa luta, é nos nossos momentos de desespero que a gente está aprendendo, que Deus está tratando, que Deus está nos ensinando, certo? Porque para quando a gente chegar naquele patamar que Deus quer nos colocar, a gente saber de onde a gente veio e para onde a gente nunca mais quer voltar. Então, se hoje na sua vida você está vivendo um tempo que você até se questione, será que realmente existe uma promessa sobre minha vida? Porque eu acho que foi muito difícil, né? Para Davi, quando viu toda a situação, todo o sofrimento que ele viveu, para José, quando estava dentro da cadeia, quando estava ali sendo vendido, né, pelos irmãos, será que ele ainda acreditava que existia essa promessa na vida dele? Então, muitas vezes na nossa vida, a gente chega até a se questionar se realmente existe uma promessa na nossa vida, devido a tanto sofrimento que a gente vem passando por tantas coisas e a promessa não se cumpre. Então, o que eu tenho hoje para lhe dizer é isso. Espere o processo. Aprenda com o processo, porque Deus está te ensinando a você ser forte. Deus está te capacitando para quando você chegar onde Ele tem que te colocar,
você esteja preparado para isso. Porque, galera, entenda uma coisa. Deus não precisa preparar nada. Ele tem tudo preparado para nos dar. O reino que foi prometido a Davi já estava preparado. O Egito que José ia governar já estava preparado. Quem não estava preparado foi eles. Então foi preciso que eles passassem pela preparação para eles chegar aonde Deus tinha que colocar eles. Amém?